E a gente sente essa vontade de começar a acertar as coisinhas na nossa vida, entendeu? Isso aí é um sinal de que realmente a pessoa está se convertendo mesmo. A pessoa se converte mesmo, ela começa a querer acertar tudo que está... entendeu? Ela começa a querer acertar tudo na vida dela, botar tudo certinho. É bonitinho, né? Quando tá tudo... Já viu quando você não... Quando a gente... Às vezes acontece isso, a correria, a pessoa não faz faxina dentro de casa, a casa tá meio bagunçada. Você vai procurar uma agulha, cadê a agulha? Vai procurar o sapato, cadê o sapato? Você fica tempão lá procurando, você não sabe onde tá nada. Aí quando você vai fazer uma arrumaçãozinha na casa, agora vou fazer uma faxina, você já tem um negocinho ali específico que você coloca a agulha, entendeu? O sapato tá aqui certinho, é mais fácil de você achar. Tá tudo organizadozinho, então você vai ali, é difícil ficar organizado, mas às vezes fica. Você sabe direitinho onde tá as coisas. A agulha tá nesse potinho no quarto, entendeu? Onde tá o sapato? Tá não sei da onde. Então é mais fácil de achar quando está tudo organizadozinho assim. A nossa vida com Deus é muito mais fácil de Deus operar na nossa vida quando a gente começa a deixar Deus organizar, né? Deus faz as coisas tudo bonitinho, não é mal feito não. Jesus é maravilhoso. Mas a gente tem que ter cuidado com algumas armadilhas do inimigo, que é para derrubar você e impedir você de você vencer. Entendeu? E o inimigo, ele tem cegado muitas pessoas, pessoal. Muitas pessoas. Porque é igual vocês estavam falando lá comigo, né? Vocês me ligaram, falaram, poxa, pastor, está chovendo, tudo, a gente está querendo ir para a igreja. Faça chuva, faça sol, tá vocês aí, firme e forte com Deus, entendeu? Hoje em dia, qualquer coisa é motivo da pessoa não vir na igreja. Choveu, não tem como vir porque está chovendo. Não vou na igreja hoje porque está muito calor. Você está entendendo? Não vou porque hoje eu estou com preguiça. Estou muito cansada. E nisso, o inimigo ele vai só ganhando território na vida da pessoa. Porque é brechas que a pessoa está dando. Porque o diabo, ele trabalha todo santo dia. É no sol, é na chuva, é no feriado, entendeu? E ele não se cansa de fazer o mal, ele não se cansa de trabalhar na vida da pessoa, entendeu? Então tem muitas pessoas que estão perdendo bênçãos, estão perdendo tempo por não levar a Deus a sério, entendeu? Às vezes a pessoa não tem aquele compromisso de tomar uma santa ceia, não tem aquele compromisso de vir no culto. E ser cristão, pessoal, não é a gente ter um compromisso com a igreja, é ter um compromisso com Jesus. Aí vocês vieram, né? Você nem estava ainda uma garoazinha, ainda estava, né? Porque eu não tinha passado ainda, vocês vieram assim mesmo. Eu lembrei até de mim, quantas vezes eu saí daqui e cheguei lá no Pastor Mota, eu ia a pé, porque eu não tinha dinheiro da passagem, daqui lá no Pastor Mota, no começo que eu vim para cá. E às vezes a chuva me pegava no meio da rua. Já estava voltava, já estava mais, já tinha me molhado mesmo. Aí eu ia, gente, eu estou falando diante do Espírito Santo. Eu sentava lá disfarçado lá atrás, o pastor pregando e tal, e eu sentada assim, quando eu olhava assim pro chão, aquela poça da minha roupa pingando. Mas sabe o que é encharcado? Aí é onde eu sentava assim, eu ficava até com vergonha, porque molhava o chão todinho. Tudo isso para me ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes eu subi aquele monte das oliveiras ali, com a Yasmin no colo. E a Yasmin não era... Ela era uma bebezinha, que ela não era tão velhinha não. Naquela época, agora, ela cresceu um pouquinho, a Yasmin até emagreceu um pouco. A Yasmin era fortinha, e eu subia aquilo ali, parava, respirava e continuava subindo, porque eu não tinha coragem de botá-la para andar, tadinha, ela era bebezinha ainda. Ela falava, não, vou ter que aguentar. E eu me esforçando para buscar a Deus, né? Por isso que Deus falou, esforça-te, tenha bom ânimo. E hoje a pessoa não está passando por isso. E você está entendendo? E a pessoa não tem aquele esforço, aquela boa vontade de buscar a Deus.
A mesma coisa é a fidelidade com Deus. Eu estava meditando lá em casa sobre isso, sobre os dízimos. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de entregar a Deus o que é de Deus. Isso é um pecado? É, pessoal. Enquanto a gente viver em pecado, a gente vive separado de Deus, mas a gente fala, aí o diabo trabalha na cabeça da pessoa, e o pastor está querendo dinheiro. Não é isso. É que a gente está vendo que a pessoa está num erro. Aí a pessoa, às vezes, a pessoa vem perguntar para a gente, mas por que está dando tudo errado na minha vida? Não sei o que está acontecendo. Entendeu? Mas Deus está falando o que está acontecendo. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que dizimo, sim ou não? A palavra dízimo é 10% de toda a tua renda. Isso está escrito em Malaquias, está escrito em Provérbios 3. De toda a tua renda. Se eu, por exemplo, vamos botar assim um exemplo, vamos supor, eu tenho uma pensão, aí eu tiro meu dízimo, né? Aí eu ganho aí por fora R$500. Aí eu não tiro meu dízimo, só da minha pensão. Isso não é dízimo, pessoal. A verdade é para ser dito, senão você vai sendo enganado. Isso não é dízimo. Porque dízimo, não existe dízimo você tirar de um dinheiro e o outro não. Dízimo é 10% de toda a sua renda. Você está entendendo? Então até um presente, alguma coisa que eu ganho, eu tenho que dizimar daquilo ali. Você entendeu? Às vezes eu ganho alguma coisinha. Da outra vez eu estava lá em casa, acho que era um dia de sábado, não sei. O meu filho me ligou, mãe, como é que vocês estão aí? Tá bem. E mãe, eu vou mandar um dia para a senhora comer um lanche com as meninas. Eu falei, não, eu esquento que é biscoito, não. Não, mãe, senti no coração. Vou mandar um dia para a senhora comprar um lanche aí para as meninas. E aí, quando ele enviou para mim, ou se ele enviar para mim qualquer dinheiro, daquele dinheiro ali eu tiro, mas é qualquer dinheiro. Sim ou não? Aí da outra vez eu também fui lá no meu pai, tal, meu pai, ó, deixa que eu te dou o dinheiro do Uber. Eu falei, não, pai, que isso? Não, deixa que eu te dou. Ele me deu o dinheiro do Uber. Dinheiro do Uber, 10%. Senão eu estou fora da palavra. Eu não posso entregar uma coisa a Deus como dízimo, mas não está sendo dízimo, pessoal. Vamos ver isso lá no livro de Malaquias? A gente estamos aqui para aprender com Jesus, senão você vai ficar no erro. Olha só, estou num pecado pensando que eu estou fazendo certo. Não, mas eu dizimo do meu pagamento, mas não é do pagamento. Sabe quem fazia isso? Sabe? Quem fazia isso era o pastor Mota. Ele disse que quando ele foi lá para a Igreja da Graça, ele dizimava do salário dele, que ele trabalhava fora. Só. Os outros dinheiros não, ele não dizimava. Aí uma vez o pastor lá chegou perto dele e falou assim, ó, Mota, e ele disse que não entendia por que as coisas davam errado, ele estava dizimando. Ele falou, não estou entendendo por que as coisas estão dando errado. Aí ele disse que Deus nunca deixa a gente ser enganado, né? Parece que Deus tocou no coração lá do pastor e chegou para ele e falou, Mota, deixa eu te perguntar uma coisa, você dizima, como que você dizima? Você dá o dízimo de tudo que você ganha ou é só do seu salário, aquele bruto que você recebe? Aí o pastor, só do meu salário, pastor. Aí o pastor falou para ele, Mota, está errado, Mota. Dízimo é 10% de toda a sua renda. Se não é dízimo, não vai contar como dízimo, não vai repreender o devorador, isso é uma oferta. A oferta é aquilo que você dá avulso. Você está entendendo? Às vezes quando Deus toca no seu coração, você vai lá e dá aquela oferta. Isso é oferta. Dízimo não, dízimo é 10% de toda a sua renda. Aí o que acontece? O pastor chamou ele e falou com ele, você está dizimando errado, moça. Dízimo é 10% de tudo que você ganha. Aí ele entendeu. Sim, eu dizimava só do meu salário. Aí, não. Porque quando você dizima de um dinheiro e de outro não,
Aquele ali que você não deu, você cancelou seu dízimo todo. Estão entendendo? Sim ou não? Cancelou. Então você vai vivendo iludido, pensando que você está fazendo certo, mas não está. Certo é o que está na Bíblia. Glória a Deus. Todo o dinheirinho que vem para minha mão, 10% é do Senhor. 10% é do Senhor. E a Bíblia fala até sobre a oferta, né? Sobre a oferta, mas uma vez chegou uma irmã aqui na igreja e ela falou assim: pastor, o meu marido, ele não dá dízimo, ele não gosta de dar dízimo, ele só gosta de dar oferta, ele gosta de ajudar na igreja, de ofertar, mas isso aí repreende devorador? Aí eu falei para ela: irmã, você não ouve falar que a oferta repreende devorador? O que repreende o devorador é o quê? Dízimo. Entendeu? Aquilo ali é 10% de toda a renda. Eu estava explicando isso a ela. Então nós viemos para a igreja para aprender a fazer o certo. E às vezes as pessoas, quem ainda tem um espírito imundo na pessoa, fica chateada que o pastor está querendo dizer. Só em a pessoa achar isso, a pessoa já está manifestada. Você está entendendo? Uma pessoa de Deus pura não vai pensar isso. Eu postei outro dia aí um vídeo que o meu pastor postou, tu viu, daquele rapaz? O rapaz falando de dízimo, de oferta. Ele falou que quem pensa daquele jeito já não sabe o que é. Então a pessoa, quando ela é de Deus, ela não entrega um dízimo, uma oferta, como se estivesse dando alguma coisa para o pastor, para a igreja. Ela entrega a fidelidade, a gratidão dela com Deus. Eu, quando vou entregar um dízimo, uma oferta lá, antes de eu mandar o comprovante, eu fecho os olhos: Pai, em nome de Jesus, eu estou entregando aqui o que é seu, Senhor. Te agradeço por estar me abençoando e tal, entendeu? Eu estou entregando a Deus. Só que Deus mandou enviar lá para a igreja, para que Deus vai usar lá o meu pastor lá para poder usar aquilo ali para fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Agora, o que nem aquele rapaz falou, o que o pastor vai fazer? Isso aí é com ele, Deus. A minha parte eu fiz, eu entreguei a minha fidelidade a Deus. Pastor, mas se o pastor comprar lá meio quilo de carne para ele comer, glória a Deus, o pastor precisa comer, ele vai morrer de fome, como é que ele vai pregar para mim? O pastor morreu de quê? De fome, como é que ele vai pregar? Sim ou não? Gente, a coisa é séria. A pessoa, quando ela não tem o Espírito Santo, ela é uma pessoa ignorante, gente. Tem uma coisa que vem ignorância. Eu fico olhando assim, o meu pastor, ele tá lá com o carrinho dele, né? Aí da outra vez já deu uns pobrelinhas, e eu já orei várias vezes pedindo a Deus para dar um carrinho novo pro meu pastor. Gente, ele usa o carrinho dele, não é para ir para balada, não é para sair com mulher na rua, é para fazer a obra de Deus, para ir para a igreja pregar, para ir para o monte, para levar as ovelhas em casa. Esse carrinho que ele tem aí, quantas e quantas vezes Jesus já usou ele adiante para trazer a gente em casa? Não é, Natália? Entendeu? Para pegar coisa que a gente precisava. Às vezes a gente saía lá da igreja, aquele carrinho ali paçocar de irmã. Pastora Conceição, todo mundo apertado. Aí o pastor ia lá, deixava um, deixava outro. Você está entendendo? Por que meu pastor, ele não pode ter um carrinho melhor? Você está entendendo? Que não é para usar para o mundo, está usando para a obra de Deus. Se bobear, a própria pessoa que o pastor dá carona é contra ele comprar um carrinho novo. E aí? Esquisito isso, né? A pessoa está lá de carona, irmão. Poxa, podendo orar, poxa, dar um carrinho maior para o meu pastor, mais confortável, entendeu? Então as coisas, quando a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, a pessoa é incompreensível, a pessoa é dura de coração, não entende tudo errado. E a gente não podemos ser desse jeito. Então lá no livro de Malaquias, olha o que está escrito lá.
Malaquias 3, olha só o que está escrito no Malaquias 3. Ele está falando assim, ó, que não adianta, pessoal, a gente pode até fazer errado. Você vai fazer errado, ok, mas uma hora não vai muito longe, porque a gente tem que edificar nossa casa onde? Na rocha. Como eu acabei de falar, quando a gente vai acertando tudo certinho, as coisas vão ficando bonitinho, Deus vai honrando. É com luta. Pensa você que se constrói um edifício de 3 andares da noite por dia, não, tijolinho por tijolinho. E aí você vai lá ver, igual aquele shopping ali de Nova Iguaçu. Já foi passear lá? Todo mundo passeando, tomando sorvete, feliz da vida. Mas se você soubesse quantas gotas de suor, quantos dias de trabalho, meu marido trabalhou naquele shopping. Ele ajudou a construir aquele shopping na época. Ele trabalhava com obra ali. Vai ver lá os dias de trabalho. O pessoal chegando tudo estourado em casa, o maior suor. Mas hoje em dia está lá bonitinho, mas não foi construído da noite para o dia. Teve batalha para ele estar ali de pé. O pessoal vai passear lá, subir e descer nos elevadores. Os caras que trabalham naqueles elevadores lá, peleja que foi instalar aquilo ali. Aí o pessoal sobe e desce. Mas foi luta para existir aquilo ali. Então não é da noite para o dia, não. Você tem que se esforçar. Mas esforça para fazer as coisas certinhas. Porque é ruim, é bom quando você se esforça, faz o negócio certinho e aquilo permanece na sua vida, é bênção. Agora, é ruim quando a pessoa se esforça tanto, faz o negócio errado. Já pensou? Você ficar lá, Deus me livre e guarda, está amarrado no nome de Jesus. O pessoal trabalhasse tanto, se esforçasse tanto, fizesse um shopping grandão, vou fazer de qualquer maneira, pior cimento que tem, depois o troço desmorona tudo. E aí? Foi trabalho, dinheiro, mão de obra, tudo jogado fora. Porque não fez o negócio direito, tá entendendo? Então a gente tem que fazer o negócio direitinho na presença de Deus. Porque se a gente fizer o negócio errado, parece até que vai bem, mas não vai. Daqui a pouco o troço desmorona tudo. Você vai entender que você não fez o negócio como estava na Bíblia. Glória a Deus. Amém? Então ele está falando aqui, ó, vamos lá. Ele está dizendo assim, ó, lá no versículo 8. Ele está falando assim, ó, roubará o homem a Deus? É uma pergunta que ele está fazendo. Eu entendi, eu não sei se você entendeu o que aquele rapaz explicou, o pastor Mota, aquele rapaz que eu postei, que ele estava falando sobre o dízimo, você entendeu? Ele falou assim, quando você acha que o dízimo não que o dízimo não é de Deus, aquela coisa, você já não entendeu o que é dízimo ou oferta. Roubará o homem a Deus. Deus, quando criou o mundo, ele deixou, botou o homem aqui no mundo, já tinha tudo aqui criado. Plantas, as plantações, né, os cereais, os animais, porque nossa alimentação, o oxigênio, tudo Deus deixou aqui. E ele colocou o homem e a mulher, ele criou o mundo é dele. Ele criou o mundo, ele criou os animais, ele que criou o sustento, ele que criou tudo. E criou o homem. E que o homem e a mulher foi criado por quanto? Por último. Primeiro ele criou o mundo, criou os animais, criou o alimento, criou tudo. Depois é que ele criou o homem. Já tinha deixado tudo que o homem precisava. E aí o que ele falou? Ele botou o homem aqui e falou: vocês vão dominar sobre os animais, sobre tudo aqui na terra. Agora, de tudo isso aí que foi criado, está sob o domínio de vocês, que ele botou no domínio sobre lá do Adão. Inclusive foi até o Adão que botou o nome dos animais. Mas de tudo que eu deixei aqui na terra, o que eu quero que devolva é 10% de
que vocês possuem aqui. Cereal, animal, seja lá o que for, dinheiro. 10% é de Deus. Na realidade, tudo que nós temos é de Deus, não é nosso. Por quê? Porque quando o ser humano morre, ele não leva nada. Você está entendendo? Nada. Os cartões ficam para aí, as contas ficam para aí, a roupa fica para aí, a pessoa não leva nada. Vai continuar onde? Na terra, que Deus criou, é da terra. Ah, pastor, mas aí eu tenho lá o meu emprego. Mas o seu emprego, quem te dá saúde, força para você trabalhar, é Deus. Quem abriu aquela porta de emprego para você? É Deus, mesmo que a pessoa não reconheça. A pessoa que é ingrata não reconhece que foi Deus, mas foi Deus. Porque não cai uma folha da árvore que Deus não permita. Se Deus não tivesse permitido, a pessoa não teria aquele emprego. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, tudo que nós temos aqui no mundo, isso é emprestado, não é nosso. Porque quando nós morremos, fica tudo aqui. Quando nós viemos para o mundo, já existia isso tudo. Nós viemos sem roupa, sem nada, nós não trouxemos nada. Quando nós viemos, já estava tudo aqui. Quando Deus criou Adão e a Eva, já existia tudo. Sim ou não? Eles vieram nu. E quando Adão e Eva morreu, o que eles levaram? Também não levaram nada. Então, tudo é de Deus. Então, tudo que Deus dá nas nossas mãos, o que Ele pediu, que é um mandamento dele, não é nem um pedido, é um mandamento, que fosse devolvido a Ele 10%, que já também é dele. Se eu não devolvo, isso aí é o meu dinheiro. Não. Tudo que a gente tem é de Deus. Se você não devolve, você está roubando ele. É mais ou menos assim. Vou te dar um exemplo. Eu faço uma faxina para a Luciene, na casa de alguém. Pastor, a senhora faz faxina? Não, é um exemplo. Acabei de falar que é um exemplo. Daqui a pouco vão estar me contratando para fazer faxina. Se precisar, a gente faz, mas eu não tenho muito tempo para fazer. Até lá em casa é meio complicado fazer faxina. Então, vou botar assim um exemplo. Eu faço uma faxina com o Luciene. Luciene, vamos fazer uma faxina juntos? Bom, a mulher vai pagar R$100, você para faxina barata, né? Mas enfim. Tô dando um exemplo. Fica 50 para a Luciene e 50 para mim. Aí a gente vai fazer a faxina junto. Aí, o que acontece? Vamos fazer a faxina junto. No final do dia, a mulher vai dar R$100 inteiro. E agora? Luciane já está cansada, eu também. Pastora, faz o seguinte: leva os R$100, a senhora troca lá, amanhã no culto eu pego com a senhora. Estou fazendo uma boa ilustração, né? Aí eu venho para casa. Aí eu vou lá no mercado, compro isso, compro aquilo outro, com meu dinheiro. Só que, quer saber de uma coisa? Estou precisando de um negocinho lá em casa, o dinheiro não vai dar. Não tem jeito não, tem que usar esse dinheiro da Luciane. O dinheiro é de quem? Está comigo, mas é dela. Aí eu vou gastar a minha parte e gastei a parte dela. Só que eu não devolvo, depois eu não devolvo mais. Não, Luciane, desculpa aí, não precisei usar. Eu gastei a parte dela, já não era minha, era dela. E ainda sem o consentimento dela, sem nada. O que eu fiz com a Luciane? Não foi com uma mão, não foi com uma arma na mão, mas eu roubei a Luciane. Você está entendendo? Ela deixou o dinheiro comigo, eu peguei o dinheiro dela. Assim, é isso que às vezes as pessoas fazem com Deus. Se elas tirar os 10% daquela renda dela, ela está sendo fiel a Deus, devolvendo o que já é dele, que desde o princípio ele disse, que nós devemos, o mandamento de Deus, devolver os 10% que é dele, pertence a ele. Se a pessoa não devolver, aquilo ali continua sendo de Deus, só que ela gastou aquela parte que era de Deus.
Ela mexeu numa coisa santa, uma coisa sagrada, uma coisa que não era dela. Isso um dia nós vamos ter que prestar conta de tudo que a gente não devolveu, que a gente sabia que era dele, mas não devolveu. Pastora, mas hoje em dia ninguém devolve, irmão. Infelizmente, a gente não pode fazer nada com as pessoas que não lêem a Bíblia, que não conhecem a palavra. Tem uns que não devolvem porque está na ignorância, não sabe, não entendeu ainda que Deus deixou tudo aqui na face da terra. E dízimo não é coisa de cristão, não. É todos que moram aqui deveriam devolver o Senhor. Isso é dele. Eu dando ou não dando, é dele. Se eu der, glória a Deus, vou ser abençoado. Se eu não der, um dia, quando eu estiver frente a frente com Deus, eu vou ter que prestar conta daquilo tudo que eu não, daquela data que eu sabia para lá. Porque Deus não leva em conta a ignorância. Quando eu não sabia, tudo bem, mas daquela parte que eu sabia para lá, eu vou ter que prestar conta. Por que eu não devolvi? Porque eu achei que o pastor era sem vergonha, porque eu achei que estava dando dinheiro para o pastor. Tu acha que Deus vai aceitar essa desculpa? Se está escrito na Bíblia o mandamento dele? Hein? Não vai, pessoal. Sim ou não? Outro dia, eu precisei resolver um negócio no celular. Aí a mulher me pediu uns dados. Aí eu fui tentar explicar ela o negócio lá. Aí ela falou assim: senhora, é somente os dados que nós pedimos. Você está entendendo? Eu fico pensando assim, no dia do juízo, a gente não vai ter como ficar arrumando desculpa. É o que está escrito na Bíblia. Por isso que a Bíblia fala assim: céu e terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Se está escrito que eu preciso ser fiel e devolver o que é de Deus, Jesus não vai entender. Você vai ficar, não, é porque eu achei que... Entendeu? Ela fala, você achou, mas não achou, não cancela o que está escrito. Entendeu, pessoal? Sim ou não? Porque nós vamos ser justificados pelas nossas obras, sabia? Você sabia que a palavra de Deus diz... que a própria palavra que vai nos julgar. Jesus é quem? A própria palavra que vai nos julgar. Se a gente fizemos o certo ou fizemos o errado. Você entendeu porque tem que ser tudo certinho? Então ele está falando aqui, foi uma pergunta que ele fez, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizer que te roubamos. Aí ele está falando nos dízimos e nas ofertas, não é isso? Agora presta bem atenção nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós e toda a nação. Porque não era pouca pessoa que roubava ele, não, era a nação toda. Mas por que Deus fala isso? Porque dízimo não é uma coisa só de cristão. É todas as pessoas que nasceram, que vieram ao mundo. O certo é devolver a Deus. Porque está aqui de passagem, tudo aqui é emprestado. Um dia a gente vai ter que prestar conta a Deus, sim ou não? Ele é o nosso Criador, pessoal. Aí, agora presta bem atenção no que eu comecei a explicar mais cedo, pessoal. Ele está falando assim, trazer o que, pessoal? Todos os dízimos à casa do tesouro, não é isso? Para que haja mantimento na minha casa, entendeu? Aí é que eu estou explicando, trazer todos os dízimos, não é alguns, é todos. Aí a pessoa vai e faz diferente. Desse aqui eu vou tirar, esse aqui eu tenho que pagar uma conta, não vou tirar não. Irmão, quantas vezes eu já fiquei com, por exemplo, a conta é 120, eu fiquei com 110, 108 esperando entrar o resto, que eu tive que tirar o dízimo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pagar a conta, vou dizer, paguei a conta com a pessoa ali, mas e a minha fidelidade com Deus? Como é que fica?
Já cansei de acontecer isso, eu esperando depositar 10, 8 reais para botar no lugar para pagar a conta, que eu tive que tirar o dízimo. Aí deu para Deus prover, porque Ele é fiel. Por quê? Porque Ele está falando aqui, trazei todos os dízimos, não é alguns, é todos. Ó, trazei todos os dízimos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Pastor, mas como assim ter mantimento na casa de Deus? Arroz, feijão? Não. Mantimento é manter a casa de Deus, manter as contas pagas, luz, conta de luz, as coisas das campanhas, entendeu? Aí ele está dizendo aqui, ó, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha maior abastança. E por causa de vós, eu repreenderei quem? O devorador, para que não vos consuma o fruto da vossa terra, e a vide do vosso campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurado, feliz, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A Deus vai abençoar, vai honrar, mas precisa honrar o Senhor. Está escrito, os que me honram, eu honrarei. Entendeu? Tem muita gente sofrendo, passando muita luta, porque a pessoa não tem ideia, gente. A gente tem que temer a Deus. A pior coisa que tem é quando a gente sabe a verdade, a gente faz errado. Tem gente que briga com Deus. Um dia a pessoa dizima, esse mês eu não vou dizimar, não, está muito apertado. Mas, gente, isso é uma coisa santa, não se faz isso não. Você tem que tomar uma posição, a pessoa tem que tomar uma posição com Deus. Não, Deus, me dá força para me fazer as coisas certinho, entendeu? Porque não se faz isso com Deus, gente. É de saber a verdade e é como se eu estivesse assim, tentando a Deus. Tem 13 anos que eu estou andando com Jesus, 13 anos que eu sou dizimista. Deus me livre eu tirar um dinheiro. Não, esse mês eu não vou tirar não, porque está muito apertado. Deus me livre, não vai dar certo para mim. Eu estou fazendo péssima coisa com Deus. Eu, depois de conhecer a verdade, fazer um negócio desse é muito complicado. É ou não é? Eu sei que é todos, eu só trago alguns. Entendeu? Não, esse mês não dá não, Jesus entende. Gente, não devemos fazer isso, pessoal. Você está entendendo? Nós não podemos abusar da graça de Deus. Sim ou não? Entendeu? Eu queria destacar aqui esse todos. Entendeu? Todos. Agora vamos lá no livro de Provérbios 3. Porque às vezes tem pessoa que faz isso. Esse mês está meio apertadinho, não vou dar não. Outros fazem voto com Deus e não dá. A Bíblia diz que Deus não se agrada de voto de todos, pessoal. Sim ou não? Aí ele está falando aqui, ó. Lá no Provérbios 3, versículo 9. Não é isso? Sim ou não? Sabe o que eu gosto na palavra de Deus? Detalhes. Tem gente que lê, você não presta atenção nos detalhes. Se eu tivesse condições, talvez um dia Deus vai me dar condições de fazer isso. Eu vou criar uns vídeos diferentes. Eu, quando fiz a autoescola, tem um professor lá, não lá na autoescola, eles passavam esse vídeo lá acho que é Ronaldo, aquele que tem a mulher dele, Ronaldo e a Fabiana, né? Ele tem um canal aí na internet.
eles ensinavam na tela, né? Eu acho interessante quando ele vai ensinando assim, aí ele vai falando assim, aí fala o nome do negócio lá e vai circula com o negocinho vermelho, já viu? Aí ele destaca aquilo ali e vai explicando. Se um dia eu tivesse condições, eu ia fazer um vídeo assim, destacando, sabe? Explicando, que aí a gente presta atenção nos detalhes. Lá estava escrito todos os dízimos. Agora olha o que está escrito aqui, ó. Provérbios 3, versículo 9. Honra ao Senhor, não é isso? Porque quando você é obediente a Deus, você devolve o que é de Deus, você está honrando o Senhor. Por que uma honra? Porque você está mostrando para Deus que Ele é muito maior na sua vida do que o dinheiro. Que Ele é o em primeiro lugar acima de tudo. Que Deus não quer nosso dinheiro não, gente. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo. Para você ter uma ideia, você já viu a Nova Jerusalém? Como é que é? A terra, a cidade que já está preparada lá no céu para a gente? Vocês já viram no Apocalipse como é que ela é? Toda feita em quê? Em ouro puríssimo, adornada com tudo quanto é tipo de pedra preciosas. Por isso a Bíblia já diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Então Jesus, Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro para abençoar a gente, não. Nem que é isso, Jesus não vem de bênção. Mas eu acho que Jesus já estabeleceu o dízimo, porque Ele falou assim, o que ama, que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Eu acho que Deus estabeleceu o dízimo em primeiro lugar, que é para o seu coração, né? O dízimo, acho que é uma forma de gratidão pelo que Ele faz pela gente e uma forma da gente demonstrar para Ele que Ele é maior, Ele é em primeiro lugar na nossa vida, que nós não amamos o dinheiro mais do que a Deus, entendeu? Sim ou não? Então, é uma honra, você está honrando o Senhor quando você faz isso. E honrando também porque você está ajudando na obra de Deus para ganhar mais almas. Porque como aqui na igreja, quantas pessoas já teve curada com essa água, com esse sabonete? Quantas pessoas já foram alcançadas e curadas pela internet? E quem é responsável por isso? Eu estou pregando, estou fazendo a minha parte. Mas se eu estou transmitindo aqui, é porque existem dizimistas e ofertantes para ajudar a pagar as contas, senão não teria como estar transmitindo. Sim ou não, pessoal? A água, o sabonete é comprado com o quê? Com os dízimos, é ofertado pelos irmãos. Então, você está honrando ao Senhor, porque você está honrando a obra dele, ajudando a ganhar almas para o reino. Glória a Deus. E a gente tem que somar, pessoal. A gente não pode viver aqui na terra só pensando na gente. A gente tem que fazer alguma coisa para ganhar alma para o Senhor. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. Honra o Senhor com a sua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, né? Vamos repetir: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias, que é a primeira parte, né? De quê, pessoal? De toda tua renda, não é algumas, toda. Entendeu? Aí eu não faço isso. Ah, não, esse aqui eu tiro, esse aqui eu não vou tirar, esse aqui eu tiro. Tá igual aquele negócio assim, bem me quer, mal me quer. Gente, não pode ser assim, não. Sim ou não? Não pode, a gente tem que tomar uma posição com Deus. Isso é uma coisa bobinha, bobeirinha, mas é um pecado.
E tem um montão de gente preso nisso. Ah, pastor, eu não entendo porque as minhas coisas não dão certo. Eu estou dizimando em 3 meses. Um mês sim, outro não. Por que está dando tudo errado? Você está entendendo? Você não está fazendo, está fazendo, mas não certo como deveria ser. E nós não podemos chamar isso, pessoal. A gente, pastor está aqui para falar a verdade. Ele não pode deixar você iludido. E se deixar você iludido, amanhã ou depois o pastor também vai ter que responder porque que não ensinou a verdade. Dízimo que você tira de um dinheiro sim, outro não, isso não é dízimo. Você que está chamando de dízimo. Não é dízimo. Dízimo é 10% de toda sua renda. Saiu disso, é uma oferta, não é dízimo. Isso não repreende o devorador. Glória a Deus. E ele está dizendo aqui, e se encherão os seus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os seus lagares. Aí ele está falando, ó, filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enoje da sua repreensão. O que é a correção? Eu estou fazendo errado. Por exemplo, isso aqui, essa pregação de hoje, isso é uma correção para quem não está fazendo certo. Quem está fazendo certo também. Mas para quem está fazendo isso aqui, isso é uma correção. É para você se corrigir com Deus. Ih, meu Deus, eu estava fazendo tudo errado. Agora eu vou vigiar mais, entendeu? Vou fazer o que é certo. Glória a Deus. Aí ele está falando que a gente não devemos rejeitar a correção. Aquilo que Deus está corrigindo é para o nosso bem. Ele também quer corrigir o que está errado na nossa vida, o que está dando errado, o que não está andando. Ele quer corrigir, entendeu? Abençoar, mas precisa fazer as coisas certinho. Vamos lá no livro de Mateus, Natasha. Mateus não, presta o celular aí. Vou te mostrar aqui como você honra a Deus. Quando você ajuda na obra de Deus, toda pessoa que ajuda na obra de Deus, ela está honrando a Deus, sabia? Hã? Ó, vou mostrar a vocês. Isso é um ministério. Você sabia que dizimar, ofertar, ajudar a fazer a obra de Deus, você sabia que isso é um ministério? Isso é um ministério, não é um ministério de louvar, de pregar, de evangelizar, é um ministério. Por isso que nem todos obedecem o chamado de Deus, mas tem uns que obedecem. Glória a Deus, e é abençoado. Olha o que está escrito aqui. Que às vezes tem coisas que a gente pergunta a Deus, eu não sei o que está dando errado, mas aí Deus dá a resposta, a pessoa não pode rejeitar a correção, não se corrigir. Então, glória a Deus, se eu estava fazendo errado, eu posso só fazer certo. É lá no Lucas 8, não é Mateus não, pessoal, Lucas. Lá no Lucas 8, lá no Lucas 8, versículo...
Olha o que ele está dizendo aqui, ó. As mulheres que serviam a Jesus com o quê, pessoal? Com os seus bens. Está vendo como isso é um ministério? Sim ou não? Lucas 8, pessoal. Lucas 8, versículo 1. As mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E aconteceu depois disso que andavam de cidade em cidade, anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com eles. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, de Joana, e Susana, e algumas outras, que serviam o que, pessoal? Com suas fazendas. Essas mulheres aqui, elas eram cooperadoras do reino de Deus. Elas cooperavam, elas ajudavam, no chamado delas, elas cooperavam com Jesus, ajudando com os bens. Entendeu? Elas serviam Jesus, ó, quer ver? E muitas outras que o serviam com o quê? Com fazendas, com ofertas, dízimos, que elas ajudavam a obra de Deus. Entendeu? Como isso é honrar o Senhor, é servir o Senhor, é um chamado, é um compromisso. Deus chamou você e às vezes Deus até toca no seu coração. Aonde você vai devolver o dízimo? Às vezes a pessoa não faz isso. Às vezes a pessoa está com uma oferta lá, Deus está falando, vai lá, faz ali naquele lugar. A pessoa, não. Entendeu? Ela se recusa, ela não ouve a voz de Deus. E às vezes Deus está até querendo abençoar essa pessoa. Uma vez, eu lembro que teve um rapaz que, gente, isso aqui é um exemplo que eu estou dando, tá? Estou falando que você tem, a pessoa obrigada a dizimar, nada disso. Isso é um exemplo que realmente aconteceu. Um rapaz que ele era até de outro ministério, ele não era daqui, mas ele veio aqui fazer uma visita e tal, né? E ele estava precisando, presta bem atenção, tinha conseguido um barraquinho, um quartinho lá, uma casinha para ele morar, mas ele estava sem televisão, ele estava sem geladeira, e ele estava fazendo, ai gente, eu não sei como é que é, Natasha, que ele fala, ele estava fazendo um negócio lá, para concorrer uma bolsa, acho que numa faculdade, um negócio assim, mas ele já tinha feito a prova e ele foi reprovado. E ele estava estudando, né? Acho que já era a segunda vez que ele estava tentando passar para ganhar, acho que aquela bolsa ali, que era o sonho dele. Aí ele veio aqui, isso ele me contando. Aí o que aconteceu? Ele foi embora. Aí ele veio fazer uma visita, ele não era daqui, tudo bem. Mas quando foi um dia, estava aqui na igreja, eu terminei o culto de manhã, veio ele, andando nas pressas, pastora, eu queria que você abençoasse esse dízimo, porque olha que ele mora longe, porque desde aquele dia que eu vim aqui, que Deus estava falando no meu coração, dizima lá naquela igreja, devolve um dízimo lá naquela igreja, não foi para sempre não, porque ele não dizima aqui para sempre, mas naquela época, sei lá, Deus estava querendo fazer alguma coisa da vida dele, não sei. Deus sabia que a gente, não estou falando que outros lugares não oram, mas a gente ora muito pelos dizimistas, pelos ofertantes. A gente apresenta os envelopes no monte, então não sei o propósito que Deus queria fazer. E ele falou assim, pastor, eu ficava escutando essa voz, mas não queria dizimar de jeito nenhum. Eu já estou mais de um mês com isso na minha cabeça. E Deus falando, vai lá, devolve esse dízimo lá, devolve esse dízimo. Hoje, quer saber? Decidi vir aqui entregar o dízimo. A senhora abençoou? Eu abençoei. Aí, abençoei, ele foi embora. Aí, quando foi um dia de manhã, eu estava aqui fazendo o culto, irmão, pensa numa pessoa feliz.
aqui por essa porta aqui, pastor, eu preciso falar com a senhora. Eu falei, o que houve? Não tem aquele dia que eu devolvi meu dízimo? Eu falei, tem, que a senhora abençoou. Eu falei, tem. Olha, eu fiz a prova, aquela prova que eu tanto queria, pastor, eu consegui passar. Outra coisa, naquela mesma semana, ganhei uma geladeira, ganhei uma televisão, e começou a contar lá mais as bênçãos, outras coisas que Deus tinha feito na vida dele. Ele falou, meu Deus, eu tenho que voltar lá para contar para a pastora. E Deus já estava falando no meu coração um tempão para me trazer aquele dízimo aqui, e eu não trouxe. Aí depois disso ele ainda veio mais uma vez, nem aqui na igreja, ele me chamou em casa, pastor, abençoa aqui que eu senti no meu coração. Aí depois ele foi estudar, foi viver a vida dele, não ouvi mais, mas eu sei que ele recebeu essa bênção, está entendendo? Que às vezes Deus toca no coração da pessoa, mas a pessoa, ela resiste a Deus, aí às vezes Deus está até querendo abençoar e não pode. Glória a Deus. Agora, para a gente finalizar, preste atenção. Lembra que eu falei que Deus abençoa, mas a gente tem que vigiar? É isso aqui, ó. Preste atenção nisso aqui. Gente, a palavra de Deus diz o seguinte. Isso aqui é outra coisa, tá? Você tá falando. Invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Tem dia que a gente está meio murchinho, sabia? A gente já acorda de manhã já meio murcho, desanimado. O que tem que fazer? Aquela angústia, aquela tristeza dentro do peito, tem que orar, pessoal. Invoca-me na angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. E outra coisa, nossos parentes, nossos familiares. Pastor, eu não sei mais o que eu faço com o Toninho. Toninho não me entende, Toninho virou as costas. É orar. Orar, confiar em Deus, apresentar aquela pessoa a Deus. Deus, desperta aquela pessoa, abre os olhos espirituais, muda o coração do Toinho, do Francisco, do Getúlio. Você está entendendo? É orar, você vai orando, vai buscando a Deus, pede a Deus para tirar a angústia, a tristeza, e Deus vai começando a trabalhar ao seu favor. Quando você menos esperar, o Toinho está mudado. O Toninho que já não te ligava tanto tempo vai ligar para você. E aí, como é que você está? Gente, isso é sério. Isso aconteceu comigo um dia desse. Eu estava orando. Até que quando eu olhei lá uma mensagem de uma pessoa que há muito tempo já estava consumindo. Falei, as orações estão funcionando. Ora que Deus faz. Amém? Lá no Provérbios 18, olha só o que você tem que vigiar, presta bem atenção. Provérbios 18, versículo 20. Acharam? Ele está falando assim, ó, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Sabe o que é o fruto da boca? As palavras que você fala, elas é um fruto. Entendeu? Do fruto do seu lábio se fartará o seu ventre. Você é cheio daquilo que você fala. Então você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Aí ele está dizendo assim, se você falar que você está doente, você vai ser cheio de doença. Falar de derrota, vai ser cheio de derrota. Falar de fracasso, vai ser cheio de fracasso. Aí ele está dizendo assim, ó, do renovo dos seus lábios se fartará. Agora presta bem atenção. A morte e a vida estão aonde? No poder da língua. E aquele que a ama comerá do quê? Do seu fruto. Às vezes nós comemos do fruto que nós falamos. E a nossa palavra, ela abençoa ou amaldiçoa. Tu lembra que Jesus falou daquela figueira? Nunca mais nasça fruto de ti. A figueira secou, desde a raiz. Cuidado com o que você fala da sua casa, dos seus filhos, da sua prosperidade, das coisas que Deus te dá. Cuidado, do seu bairro.
Tem gente que fala, desde quando eu comprei esse telefone, só vive escangalhando. Irmão, você já gastou um dinheiro com aquele telefone, é melhor até jogar fora e comprar outro e parar de falar errado. Porque se você comprar outro e começar a falar a mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa com o teu telefone. É maldição, é inveja? Não, é você que está falando. Sim ou não? A morte e a vida estão no poder da língua. A palavra amaldiçoa ou abençoa. Uma vez veio um rapaz aqui na igreja, pastora, eu estava fazendo uma campanha sobre inveja. Pastora, eu preciso desse óleo da inveja para poder ungir o meu carro. Era uma menina que vinha aqui na igreja, ela voltou para Jesus. Ela veio aqui, ela estava desviada, fiz uma oração, ela voltou para Jesus, ficou aqui com a gente, mas depois eles mudaram para bem distante, ela foi para outra igreja, porque ela tinha um tanto de criança, foi para outra igreja. Aí ela vinha, o rapaz vinha também, carro do rapaz bonito, novinho o carro do cara. Aí, não, mas eu preciso desse óleo da inveja. Onde eu uso meu carro, por dentro, por fora? Eu falei, mas o que está acontecendo? Pastor, esse carro só vive escangalhando. É uma peça, quando não é uma coisa, é outra, quando não é uma peça, não é uma coisa. Eu vivo gastando dinheiro com esse carro. Aí ele estava falando que é inveja, não é? Mas olha o que ele estava falando também do carro. Esse carro vive o quê? Escangalhando, não foi o que ele falou? Que ele vivia gastando dinheiro com carro. Quando é uma coisa é outra, só vive dando problema nas peças. Desde quando eu peguei esse carro, pastor, eu só vivo gastando, o carro só vive escangalhando. Irmão, isso é uma declaração que ele falou sobre o carro. Sim ou não? Aí depois você vai, mas é inveja. Não, é sua boca, você que está falando isso. Aí vem o Getúlio lá e, esse carro é dor de cabeça. Não, dor de cabeça não é bênção. Entendeu? Você tem que falar diferente. Esse bairro onde eu moro, Deus que me perdoe, é uma violência. E tem gente que para perto de você para falar isso. E aqui é perigoso, né? Não reparou? Onde matou 2 ali. Eu falei, é mesmo? Não, aqui é uma benção. Já aconteceu isso. Uma vez eu estava indo para a padaria, aí encontrei com uma pessoa ali, a pessoa veio falar, isso aqui, esse lugar aqui deve ser perigoso. Eu falei, não, aqui não, aqui é uma benção. Entendeu? Sim ou não? Aqui é um cantinho do céu. Cuidado com o que você fala. Mas é muito difícil para mim, meu dinheiro não dá para nada, pastora. Eu pego o dinheiro, vai tudo embora, eu nem vi onde. Meu dinheiro não rende. Mas é você que está falando isso. Muitas coisas que nós passamos, para pensar se você não falou antes. Como é que Deus criou o mundo? Haja, ouve luz. Então, se você ficar com essas coisas, eu acho que isso aqui vai quebrar. Daqui a pouco. Você falou isso semana passada, quebrou. Você que falou. Não, estou sentindo que isso vai quebrar. Quebrou. Você que falou. Você tem que vigiar. Porque senão nós somos o nosso próprio inimigo. Que a gente vai criando coisas com a boca que vai prejudicar a gente mesmo. Eu acho que aquele meu filho não tem mais jeito, não, desiste. Aquilo ali, Deus que me perdoe. Então, cada dia piora mais, então cada dia vai ser mais rebelde. Fulano é atentado, Deus que me perdoe, é uma pimenta. A criança vai botar a casa de cabeça para baixo, se não botar fogo na casa. Mas é a língua dos pais. Provérbios 6. Vocês estão entendendo? Sim ou não, pessoal? Cuidado com o que você fala. Isso é uma dor de cabeça na minha vida? Não, isso é uma bênção na minha vida. Sim ou não? Não adianta Deus te dar o troço e você fica amaldiçoando. Você só vai ter problema. Quer ter paz? Abençoa. Abençoa seu cachorrinho, abençoa sua casa, abençoa sua família, abençoa seus objetos, tudo que é teu. Provérbios 6, versículo
1. Filho meu, ficaste por fiador do teu companheiro, deste a mão ao estranho. Enredaste-te. Sabe o que é enredar, pessoal? Quando lança lá a rede, que puxa a rede, o peixe está ali dentro preso. O que ele fica se batendo dentro da rede? Não é? Ele está enredado, ele está preso. Ele está falando aqui, enredaste-te, né? Com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Você ficar preso no que você está falando. Ai, meu Deus, só sei gastar dinheiro. Só não vem gastando dinheiro. Ai, meu salário esse mês não vai dar para nada. Você já decretou, você já profetizou que vai acontecer esse mês no seu salário. Por que ao invés disso você não fala, em nome de Jesus, esse mês Deus proverá, vou conseguir pagar minhas contas, eu vou ter um dinheirinho, vou ficar com o dinheirinho sobrando no bolso. Sim ou não? Tem que fazer isso, pessoal. Glória a Deus. Precisa vigiar o que você fala. Vigia. Senão, tem coisas que nós mesmos é que estamos sendo nosso inimigo. Deus não tem culpa. Porque Ele já ensinou a gente a parar de falar errado. Sim ou não? O diabo só vai aproveitar o que você está falando, o que você está profetizando para acontecer. Entendeu? Só vive quebrando. Opa, vamos lá quebrar, pessoal. Você falou? Sim ou não? Eu só vivo doente. O diabo vai lá e botar uma doença. Meu filho é tão rebelde, o diabo vai lá e põe uma rebeldia no filho. É assim vai indo. Vamos fazer uma oração agora, desfazendo tudo de errado que nós falamos? Mas não é para desfazer e sair de fora e começar a falar tudo errado de novo, não, mesmo. Pede a Jesus, Senhor. O Davi, sabe o que ele pediu? Senhor, põe guarda na porta da minha boca, para não falar errado. Sabe por quê? No livro de Apocalipse está escrito que nós somos reis e sacerdotes. No mundo espiritual nós somos. E você sabia que a palavra de um rei é um decreto? No mundo espiritual, isso é um decreto, é uma ordem. Então, tudo que você falar de bom, você decretou aquilo ali. O que você falar de mal, também decretou. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus? E aproveitar e desfazer essas palavras aí, que nós falamos sem querer, ou querendo, sei lá, a gente não sabia que estava falando errado. Glória a Deus. Então, vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti, em nome de Jesus, agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. O Senhor não falou para nos destruir, o Senhor está falando para nos ajudar, para nos fortalecer, para abençoar a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nós viemos na Tua presença, na presença do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo, retirar todas as palavras que nós falamos errado na nossa vida, na vida da nossa família, filhos, prosperidade, casa, seja lá o que for, objeto, tudo que nós profetizamos errado, nós estamos retirando tudo isso em nome de Jesus. No mundo espiritual, nós estamos cancelando todas as palavras que falamos errado. Eu já vou botar assim, desde quando a gente era pequenininha até hoje. Que no mundo espiritual seja desfeito, Pai, em nome de Jesus Cristo. E pedimos a santificação dos nossos lábios, para que a gente não fale errado e fale a linguagem do Senhor. E paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da família, da saúde, em nome de Jesus. E também peço, Senhor, Pai, que o Senhor transforme esse líquido aqui no Teu sangue, todo o coração que for mergulhado aconteça conforme essas pessoas estão pedindo. Que o Senhor venha quebrantar o coração daquele filho, daquela filha, que o demônio entrou ali e tomou a linha de raciocínio,
Aí a pessoa fica como? Ingrata, não obedece pai e mãe, não reconhece, mas isso é um espírito. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha colocar a mão sobre esse filho e sobre essa filha e venha despertá-los, Pai, em nome de Jesus. E tudo isso é para a sua glória, que o Senhor receba também dízimo, ofertas, que são entregues no seu, aqui no seu altar. E que o Senhor disse assim: os que me honram, eu honrarei. Honra, Pai, cubra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus Cristo. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos estar orando então, para que essa chuvinha também venha cessar, porque segunda-feira eu me preparei, mal correria, quando eu ia sair para ir para o monte levar os envelopes, começou a chover muito. Quase que eu fui assim mesmo, estava chovendo um pouquinho, mas foi até bom não ir, porque a chuva ficou a tarde todinha, então a gente não temos como apresentar os envelopes chovendo, que até para botar fogo nos envelopes fica ruim. Mas vamos orar aí para o tempinho equilibrar, em nome de Jesus, essa semana ainda a gente ir entregar os envelopes do voto de Jacó. Glória a Deus. E, gente, vamos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agradece aí a Deus aí. E dê uma boa noite a esses irmãos em nome de Jesus. Graças a Deus. Aqui, tá? Obrigada, tá? E Deus abençoe todo o pessoal aí do Face, tá? Mauriceia. Ah, tá, meu filho. Era para matar. Ah, pai, Deus abençoe. A Mauriceia, Deus abençoe minha mãe. Sim, mãe, estamos orando sim, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E também João, Deus abençoe, João, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Eita. Não entrou a páginazinha na frente. Então te liga para voltar. Não, porque senão a gente vai perder. Espera isso agora sim.